É, calaram minha. Olá, galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, que é o Seu Balcão, você está no Balcão Pop. E, gente, eu falar pra vocês, eu não pretendia ver mais nenhum filme da Marvel, sinceramente. Na verdade, o único filme da Marvel que eu estava minimamente interessado é Quarteto Fantástico, porque eu amo muito Quarteto Fantástico e eu gostei do trailer, apesar de que eu não tô com tantas esperanças pro filme, mas é uma coisa que com certeza desperta meu interesse. Então eu tava até planejando, quando eu estivesse chegando perto do lançamento de Quarteto Fantástico, ver os filmes da Marvel que eu tinha deixado passar e aí fazer um vídeo de tier list da Marvel logo de uma vez, botando meio que um fim nesse capítulo da minha vida de pessoa que acompanha a Marvel. Porque a verdade é que, tipo assim, a cada ano que passa, conforme também eu acho que o cinema de super-heróis cada vez mais entra numa fadiga, entra numa crise. E eu acho que a essa altura é muito difícil argumentar que não há uma crise, que não há uma fadiga de filmes de super-heróis. Por mais que se possa argumentar que eventualmente um filme ou outro faz mais sucesso, chega a grandes números, e apesar de que os números ainda continuam maiores do que a média do cinema atual, a verdade é que a gente passou de uma era em que absolutamente qualquer filme de super-herói que saísse fazia uma quantidade muito grande de dinheiro, mesmo os mais desconhecidos. Além de que a gente passou por uma era em que você ia no cinema e 70% dos filmes em cartaz quase o tempo todo eram filmes de super-heróis por diferentes produtoras. Pra tá aí nos últimos anos, desde que passou a pandemia, desde que passou o Ultimato, e desde que a DC entrou numa reformulação constante, que parece que, sabe, que nunca anda. Esse ano com o Superman vamos ver o que dá. Mas, tipo assim, entrou num período longo aí de anos em que os maiores blockbusters não têm mais sido filmes de super-heróis. Os filmes que mais as pessoas vão ver nos cinemas têm sido ou musicais, às vezes. Tem dado uma diversificada, sabe? Não dá pra dizer que o cenário de Hollywood não está um pouco mais diversificado nesses últimos anos, o que eu acho muito positivo, de forma que eu queria contribuir a minha parte nisso, parando de falar de filmes de super-heróis. Basicamente, tipo, não trazendo mais esses filmes pra cá, não fazendo questão de ver esses filmes, parando de ver mesmo os filmes da Marvel, porque eu parei de acompanhar as séries também, e eu tava cada vez mais cansado dos filmes. E com Thunderbolts não tava diferente. Eu tava vendo os trailers, tava vendo as coisas e eu não tinha o mínimo interesse em assistir. Parecia um filme extremamente derivativo, com esses personagens que eu já não dava a mínima e enfim. Porém, uma amiga minha veio me perguntar a respeito do filme, falando que o filme traz uma discussão sobre bipolaridade, o que me surpreendeu muito. Eu não esperava por isso. E junto a isso tem o fator de que eu tô querendo fazer uns vídeos aqui no canal que deem uns views mais fáceis, porque o canal ficou muito tempo sem vídeo e eu queria trazer uns assuntos que as pessoas estavam pedindo pra mim. Queria dar ao povo o que o povo quer e muitas pessoas estavam me perguntando sobre Thunderbolts. Então eu juntei o útil ao agradável, fui lá ver esse filme. Já fazia uns 2, 3 filmes da Marvel que eu não assistia, mas fui ver esse. E pasmem, o filme é muito bom. E o filme não é só muito bom, tipo, não é. Eu realmente estava planejando fazer um videozinho que provavelmente o título ia ser Água no Meio do Deserto, sabe? Tipo assim, finalmente o mínimo. Eu achei que eu ia fazer algo nessa pegada. Eu achei que ia ser um filme bom pros padrões atuais da Marvel, que não são muito altos. Eu achei que ia ser um filme divertido com umas cenas maneiras de ação e é isso. E eu me surpreendendo, primeiramente dizendo, o filme não tem lá grandes cenas de ação muito criativas. Tipo, o filme não se vende pela criatividade visual ou estética. O filme realmente tem algo a dizer. Nesse aspecto, eu digo que não é só o melhor filme da Marvel desde Ultimato, não é só finalmente um filme ok da Marvel. E eu acho que esse é realmente um dos melhores filmes da Marvel. E se pá, um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. E eu vou dizer o porquê. E eu não estou exagerando. Quem me acompanha no TikTok, quem vê minhas críticas de outros filmes que eu vejo no cinema, recentemente saiu o filme do Ney Matogrosso, que é uma cinebiografia brasileira. E quem acompanha cinebiografias brasileiras sabe que cinebiografias brasileiras são extremamente formulaicas, extremamente genéricas. O filme do Ney Matogrosso, ele faz todas aquelas coisas genéricas que você espera de uma cinebiografia. Porém, ele tem algo a dizer. É isso que difere ele de outras cinebiografias, sabe? É isso que difere filmes, mesmo clichês,
da massa, sabe? É isso que destaca certos filmes em meio a fórmulas muito pré-estabelecidas. O filme do Ney Matogrosso tem algo a dizer. É um filme sobre homoerotismo, é um filme sobre masculinidade, e ele realmente discute esse ponto. Não é só uma coisa que tá lá por estar. É um foco central do filme. E qualquer história que você vai contar, é importante que você tenha um foco central. É importante que você tenha algo a dizer com aquilo. E Thunderbolts claramente é um filme influenciado pelos filmes de super-herói do James Gunn, sabe? É muito engraçado, na verdade, a gente pensar que a DC por um tempo tava correndo atrás de copiar o James Gunn e o Guardiões da Galáxia em cima de Esquadrão Suicida. Tiveram que chamar o próprio James Gunn pra fazer um Esquadrão Suicida que prestasse. E aí agora a gente vê com o Thunderbolts meio que a Marvel correndo atrás do Esquadrão Suicida da DC. É um filme que traz aquela pegada que você vê especialmente em Esquadrão Suicida e Pacificador do James Gunn, mas que ele já tinha começado a trabalhar isso nos Guardiões da Galáxia dentro da Marvel e no Super antes disso, que é a parada do James Gunn de sempre querer discutir pessoas horríveis, discutir pessoas ruins, pessoas que são problemáticas, né? E meio que fazer arcos de redenção para esses personagens que são cuzões, que são complexos, que são anti-heróis. Thunderbolts pega por esse lado, sabe? O Thunderbolt chega com essa ideia de vamos pegar esses personagens mais disfuncionais da Marvel, pegar os personagens mais esquisitos. É diferente do Guardiões da Galáxia, que era uma coisa meio trapalhona, e meio, sabe, só no terceiro filme que a coisa ficou um pouco mais séria. Partia de um outro lugar, partia de um outro tipo de anti-herói. Thunderbolts realmente pega mais nessa veia do Esquadrão Suicida, de ser umas pessoas realmente meio pancada da cabeça, meio problemáticas. Só que, diferente de Esquadrão Suicida, e aqui vem um ponto muito importante desse filme. Diferente de Esquadrão Suicida e de Pacificador e de outras obras do James Gunn, que são obras sobre redenção, e nisso envolve tipo, personagens que eram pessoas horríveis, às vezes até racistas, até coisas muito pesadas que o James Gunn costuma pegar para criar arcos de redenção em cima. O que me faz pensar que o James Gunn é o tipo de artista que tem muito esqueleto no armário e ele meio que usa da sua arte também para meio que discutir essa coisa de até quando uma pessoa pode ser salva das ações ruins que fez na vida. Mas isso é um debate para outro dia, tá? É só uma opinião que eu queria deixar aí solta. Só que Thunderbolts não é tanto sobre redenção de ações. Não é tanto sobre você ter feito coisas ruins e você tá tentando compensar por elas. É um filme sobre saúde mental. E esse arco que os personagens têm que passar em relação a lidar com coisas ruins não é em relação ao externo, não é em relação a nós enquanto público vimos o pacificador sendo um desgraçado do caralho, ele agora tem que se provar, tem que se redimir aos olhos do público através de uma jornada XYZ. O tipo de redenção, o tipo de arco que Thunderbolts vai trazer para todos os seus personagens é um arco de vencer os demônios internos, de vencer depressão, de vencer ideação suicida, de vencer questões muito do interior de cada ser, vencer questões verdadeiramente mentais e psicológicas. Pode passar uma ideia de ser um filme meio de autoajuda, sabe? E eu não quero que pareça essa ideia tanto. Por mais que eu ache sim que é o tipo de filme uplifting, né? Aqueles filmes de good vibe, aqueles filmes que estão procurando criar uma narrativa que faça as pessoas que estão assistindo chegar a alguma moral, chegar a alguma reflexão sobre a própria vida, o que pode ser um pouco pedante, e aí pode entrar naquela área de filmes meio autoajuda, mas eu acho que o problema das obras autoajuda, né, obras que se enquadram na categoria autoajuda, que até alguns clássicos enquadram na categoria autoajuda. Eu acho que O Alquimista, do Paulo Coelho, que é o livro mais vendido da história do Brasil, é um livro de autoajuda disfarçado de fantasia. Isso não tira o fato de que realmente ajudou muitas pessoas. Só que eu acho que o problema da autoajuda, já vem do nome autoajuda, muitas obras de autoajuda partem do pressuposto de que uma pessoa sozinha pode se autoajudar. E são muito livros que têm um caráter meio coach, um caráter meio neoliberal, de botar no indivíduo a culpa para suas tristezas e para suas desgraças, e aí falando, se você se alimentar bem, se você fazer uma atividade física, se você começar a mudar o seu mindset, mudar a sua forma de enxergar as coisas vão começar a melhorar para você e tudo mais, por mais que tenha umas palavrinhas bonitas no meio, é muito essa lógica de se autoajudar. E Thunderbolts, eu acho que ele é muito feliz
na sua abordagem sobre saúde mental, porque ele traz pro seu caráter central um ponto muito importante, que é a coletividade. É muito importante na jornada de saúde mental das pessoas, na jornada de se autoajudar que as pessoas passam quando tem problemas psicológicos e tudo mais, você ter o coletivo, você ter o senso de ajuda, você ter o senso de que pessoas estão lá por você e vão te ajudar a sair de momentos ruins. Então eu preciso começar, dada essa pequena introdução que eu fiz, não foi uma pequena introdução, já foi boa parte do meu ponto com o vídeo. Eu quero trazer um pouco da minha experiência pessoal, porque eu tenho bipolaridade. Eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre isso. Eu já fiz vídeos aqui no canal também sobre depressão. Eu desde os meus 9 anos enfrento episódios depressivos severos. Eu fui descobrir que eu tinha bipolaridade lá pros meus 20, 21, 22 anos. E eu sempre... É muito louco como funciona a bipolaridade, sabe? E o filme claramente usa... Tem um seu personagem que é o Sentinela, que eu não esperava encontrar o Sentinela. Eu não sabia que o Sentinela tava no filme. Gente, eu tava ignorando os trailers, tava ignorando tudo dessa porra. Quando eu vi lá que eles tinham mudado de Thunderbolts pra Novos Vingadores, eu achei um desespero, assim, absurdo. Eu tava torcendo pra esse filme flopar, inclusive. A bipolaridade é essa coisa que, ao contrário do que muitas pessoas brincam, né? As pessoas fazem piadas sobre, bipolaridade, você tá feliz, tá haha, não sei o quê. Não é tão assim que funciona. Tem dois tipos principais de bipolaridade, o tipo 1 e o tipo 2. Eu confundo os dois, assim, constantemente, mas eu acho que o que eu tenho é o tipo 2. O tipo 2 é o tipo em que você fica longos períodos em episódios hipomaníacos e longos períodos em episódios depressivos. Às vezes pode ter uma alternância mais rápida, dependendo do que acontecer. Certos gatilhos, certos acontecimentos que podem despertar um ou outro. Isso se reflete muito no meu canal, isso se reflete muito na minha produção. Obviamente se reflete muito na minha arte. Vocês veem a capa do meu livro, por exemplo, Contos para Ser no Pior Dia da Sua Vida, ou então vocês ouvem as músicas do meu disco Antes que eu seja mais eu. Falando um pouco da minha arte, do que eu produzo aqui também. Não é propaganda, é só porque faz parte do ponto do vídeo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu sempre acabo explorando esses meus problemas nessas minhas obras. No próprio canal se reflete, e eu acho que vocês percebem isso, períodos que eu posto muito vídeo. Em janeiro eu acho que eu postei 13 vídeos aqui no canal. E períodos que eu fico 2 meses sem postar nada, sabe? E isso obviamente afeta meu canal, obviamente afeta minha carreira, afeta minha produtividade, afeta várias áreas da minha vida, pessoais e de amizade, de relações. Passar por episódios em que eu tô muito hipomaníaco, que eu tô tipo assim, quando eu estou em hipomania, né, que é um estado meio eufórico, eu fico extremamente otimista, eu fico extremamente ativo, eu faço tudo quanto é coisa, eu faço muitos vídeos, eu escrevo, eu produzo, eu vou atrás das coisas que eu tenho que ir atrás, e quando eu tô em períodos depressivos, sabe, eu viro outra pessoa realmente. E o filme vai retratar isso através do Sentinela, com ele tendo esses períodos, tanto que os problemas que ele só tá tipo meio que neutro, awkward, assim, e eu me identifiquei muito com o personagem. Só que tem os períodos em que, tipo assim, quando ele se torna aquele monstro que é o vazio, né, que engole tudo ao redor dele. Foi uma coisa que foi muito emocionante, assim, sabe? Especialmente porque recentemente eu passei por um episódio particularmente muito ruim e que foi necessário alguns amigos meus fazerem uma intervenção pra mim, o que foi engraçado. E aí ter assistido esse filme e visto no final como os Thunderbolts e todos eles com seus problemas e toda aquela cena final que eles conversam sobre que depressão cada um, tipo, os problemas que cada um tem. O jeito que o filme é todo construído ao redor do tema central da saúde mental é muito fascinante, porque é isso que eu digo quando um filme tem que ter um foco central temático para que o filme faça um ponto realmente. Porque perceba, quantos filmes de ação de super-heróis vocês conhecem que tem cenas de personagens pulando de prédio? Centenas, sabe? Centenas, milhares de filmes tem. Só que quando você coloca uma cena dessa no contexto desse filme, ela ganha outro significado. E isso que faz uma alma de um filme, sabe? Isso que faz uma espinha dorsal que faz o filme acontecer. Porque em qualquer outro filme, uma personagem, um super-herói pular de um prédio é qualquer coisa, mas nesse filme, do jeito que o filme começa, o monólogo da Florence Pugh, lá é a personagem dela, antes dela
com aquela cara super desgastada pular do prédio, e o jeito que ela está extremamente apática, tudo que ela tá fazendo, tudo nesse filme vai girando ao redor de depressão, de saúde mental e as diferentes formas que a depressão se materializa nas pessoas, tipo, se expressa na vida das pessoas. O capitão lá vermelho, né, o Comuna foda, que é o pai da Forrest Pugh e tal, ele esqueci o nome dele, acho que é o Capitão Pátria, enfim, esqueci, desculpa, Capitão Pátria Vermelha, desculpa gente, eu sou muito ruim com esses nomes de super-herói. Mas a depressão dele é aquela depressão de você entrar num modo ocioso, né? Aquele modo de você ficar só comendo, assistindo TV e não fazendo muita coisa. Já você vai ter o personagem do Capitão América lá de Araque, que eu esqueci o nome, que acho que é o Walter. A depressão dele é aquela depressão bem reprimida. São aquelas pessoas que aprenderam tough love, aqueles caras mais heterotop, assim, que não ligam pros seus sentimentos, que não olham os seus sentimentos, que procuram não enfrentar os seus sentimentos, eles vão só engolindo, vão só tancando, não, eu sou forte, e não vai olhando pros problemas que tem nele. E aí você tem esse personagem do Sentinela que ajuda esses personagens a enxergar esses momentos através daquelas visões que todos esses personagens têm quando tocam nele. Eu vou dizer que uma frustração com esse filme, e não é um filme perfeito, tá gente? É um filme longe de ser perfeito. Tem só os problemas que a Marvel tem em geral vão estar nesse filme. Então questões de fotografia, questões de efeitos visuais, questões de ter que pagar pedágio pro universo Marvel, tipo assim, olha, de ter que ficar fazendo referência a um universo falido que ninguém mais liga pra nada. Mas ele consegue contar uma história contida, ótima, excelente, que faz um ótimo ponto sobre depressão relacionada ao mundo dos super-heróis, que faz esse filme ser muito único, ser muito especial. Porque quantos filmes de super-heróis realmente se aprofundaram tanto na questão de saúde mental quanto esse? E trouxeram bons questionamentos e boas soluções. E boas representações do que são soluções pra essas pessoas, sabe? Pra esses problemas. É um filme que me fascinou muito por esses motivos. Eu saí do cinema antes de ver as cenas pós-créditos, então muito disso de ser um filme que tá dependente do universo Marvel ainda não me pegou tanto, porque o filme em si tem pouquíssimas referências ao universo Marvel para além do que ele precisa para a história acontecer. Então é um filme que funciona muito bem sozinho, sem você precisar ter visto praticamente nada além dele. E eu acho que são ótimas representações realmente de como funcionam os momentos de euforia, os momentos de episódio depressivo, aquela coisa de você encontrar um quarto na sua cabeça. Muitas vezes a bipolaridade parece muito quase como um transtorno de personalidade, porque é tão extremo assim a sua mudança de humor de um ponto pro outro que realmente às vezes você não se reconhece, sabe? E parece que tem um inimigo vivendo com você, uma parte de você que extremamente autodestrutiva. E realmente, tipo assim, o jeito que eles realmente fazem essa dualidade entre os personagens e até o lado ruim de você estar num momento de euforia, porque não é também só coisas boas. Agora que eu estou com a terapia, ficando com a terapia em dia, nem sempre também, eu costumava pensar que os estados de euforia eram quase que superpoderes meus, tipo, isso é muito louco, pensar como esse filme faz sentido de ser um filme de super-herói e tratar dessas coisas, e como precisava existir um filme que fizesse essas coisas, que fizesse esses debates, porque realmente na bipolaridade, pelo menos do meu tipo, quando você está em momentos de euforia, de hipomania, você se sente um pouco um super-herói. Porque, tipo assim, muitas pessoas perguntam como que você lê tanto, Sr. Balcão, como que você vê tanto filme, como você vê tanta coisa. Velho, na época que eu fiz aquela semana Beatles, que foi uma das semanas mais produtivas, tipo, de maior alcance da história do meu canal, eu acho que eu li em uma semana 5 livros de mais de 300 páginas, sabe, sobre os Beatles. Tipo, num período de menos de uma semana, eu fui lendo um livro por dia e cada livro tinha de 300 a 500 páginas. Quando você faz uma coisa dessa, você se sente muito, tipo, um super-herói. Eu não dormia, sabe? Quando você fica em estado de hipomania, você dorme muito pouco, porque você não sente necessidade de dormir, você não fica cansado. Isso é muito louco, porque é refletido também no personagem do Soldado Invernal. Conforme tô falando, eu tô lembrando das cenas do filme e vendo como quase todos os elementos que compõem um quadro depressivo são representados no filme com base nos personagens. Então, aquela coisa do Soldado Invernal falar que ele nunca fica cansado, isso é uma coisa real de quando eu tô num episódio de hipomaníaco, às vezes eu fico, tipo, 3 dias sem dormir. Ou dormindo, tipo, 1, 2 horas por dia. Meio que só ficando no primeiro ciclo do sono e já me ativando de novo pra voltar a fazer coisa.
Você pensa que você é um super-herói num momento como esse. Só que aí quando vem um episódio depressivo, tudo isso cai por terra e também vem todo o desgaste de você ter ficado aqueles dias assim. E também vem o problema de você ficar com o cérebro tão ativo que você não consegue descansar, você também fica extremamente autocrítico, overthinking pra caramba, sabe? De ficar pensando sobre 1 milhão de coisas e ficar se odiando no processo. Vamos pensar quantos filmes existem de heróis salvando o mundo, de heróis salvando a Terra, heróis salvando famílias e tudo mais e tudo aquilo. E a gente pensa no mundo como que a gente vive hoje, em que muitas pessoas nem sequer conseguem se salvar por se tirar a vida e tudo aquilo, ou pensam constantemente nisso. O filme fala muito de ideação suicida, né? Daquela coisa de você ver o suicídio como uma saída. O filme ele discute muito isso. O vilão, no final do filme, meio que se torna uma grande ideação suicida. E cada um dos personagens tem que passar por um processo de se amar para poder vencer aquela ideação suicida que está dominando as pessoas e o vazio que está tomando conta dessa cidade. Isso é muito incrível, sabe? Isso são todas... Vendo o filme assim, pode parecer um filme simples e um filme que às vezes tem pouco a acrescentar pro lore de super-heróis. Só que eu realmente não tô conseguindo lembrar muitos outros filmes de super-herói que tragam uma discussão sobre esses temas de forma tão profunda, de forma tão interessante, pelo menos, sabe? E de forma tão clara. Eu acho que tão elucidativa, talvez. Enfim, né? Quantos filmes existem que heróis salvam o mundo, heróis salvam a Terra, heróis salvam tudo aquilo. E esse é um filme sobre heróis tendo que salvar a si próprios, sabe? Antes de tudo. Antes de você salvar o mundo, você tem que salvar a si próprio. Antes de você salvar qualquer pessoa, você tem que salvar a si próprio. Enfim, esse filme me fez pensar em muita coisa. Já é um dos meus filmes favoritos da Marvel. Tem um problema, eu acho que a maioria dos problemas que são de filmes da Marvel, eu acho que são facilmente ignoráveis, sabe? Porque a gente sabe que a culpa não é do diretor, a culpa não é do roteirista, a culpa não são dos atores. Então é fácil de perdoar. É a mesma coisa que eu sinto com Eterno, sabe? Eu acho que a maioria dos defeitos de Eternos, você vê que não são do filme, não são da diretora, não são do roteirista, são da Marvel sendo a Marvel, sabe? E eu acho que Thunderbolts tem uma coisa parecida. Só que com muito mais qualidades até do que Eterno. Dito isso, a única coisa que eu acho um pouco imperdoável no filme é que eu queria que ele tivesse explorado mais todos os personagens, porque a Fantasma fica bem de escanteio no filme, sabe? Eu acho que todos os outros personagens tiveram mais tempo, tiveram mais aprofundamento, tiveram mais coisas. Até o Soldado Invernal, que já teve vários filmes para se desenvolver, teve mais momentos no filme assim interessantes do que ela. Enfim, eu amei esse filme, amei Thunderbolts. Já é um dos meus filmes favoritos da Marvel. E pra mim um dos filmes de super-herói que mais consegue trazer os super-heróis pra algo próximo da gente. Fazia tempo que eu não tinha uma experiência íntima com o gênero de super-heróis. Porque, normalmente, mesmo os melhores filmes de super-heróis, eles são muito bons como essa catarse, como essa coisa maior do que a vida. Ou então uma coisa, às vezes, doce e delicada. Mas tem poucos filmes de super-heróis que conseguem ser tão íntimos. Que conseguem... Pelo menos pra mim, que me identifico com as questões do filme. Obviamente, se você se identifica mais com questões de outros filmes da Marvel, né? Outros filmes de super-heróis. Tem filmes de super-heróis que vão lidar muito com a questão de gênero, outros filmes de super-heróis que vão lidar muito com a questão de raça. Eu acho que vai muito das dores e questões de identificação que cada um de nós tem, né, na hora de ter um tipo de sentimento assim com o filme. Mas esse foi realmente um filme de super-herói que se conectou muito comigo e fez com que a batalha daqueles super-heróis naquele filme fictício parecesse muito próxima das batalhas que eu tenho no meu dia a dia, sabe? E isso foi muito bonito pra mim, foi muito importante até. E é isso, galera. Eu acho que essas são as minhas opiniões sobre Thunderbolts. Adorei o filme, achei excelente. E é isso, não sei o que esperar da Marvel a partir de agora, não sei. Eu ainda pretendo fazer a tier list, entre outros conteúdos que eu tô fazendo. Acompanhe a gente em todos os lugares, galera. Eu tô produzindo conteúdo em todos os lugares. Eu meio que tô num episódio de Hipomania nas últimas semanas, então eu tô fazendo vídeos pra cá, pros shorts, pro TikTok, pro Kafkianos, pro Bacano Records. É muita coisa, Kafkianos é minha banda, né? Bacano Records é meu selo musical e canal secundário com os meus amigos, onde a gente fala de música. E, enfim, muita coisa que está sendo feita. E espero continuar. Espero agora que eu tô
fazendo um tratamento, eu espero conseguir manter a produtividade que eu estou tendo, sabe? Nas outras vezes que eu aparecia no canal, fazia um monte de coisa e sumia de novo, eu não estava fazendo terapia na maioria das vezes. Dessa vez eu estou. Então eu espero conseguir me regular para conseguir manter um nível de consistência maior pelo resto do ano. Mas muito obrigado, gente, pela atenção. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários o que você achou de Thunderbolts. Até a próxima e valeu!